Então vamos ler lá, 2 Crônica 26, diz assim, a partir do versículo 1. Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade no lugar do seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor, enquanto buscou ao Senhor. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gade, de Jabne, de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos, na Zefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de seus soldados, convocado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total do chefe de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo para queimar o incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isto é tarefa dos sacerdotes e descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incenso na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pedimos agora que o Senhor
fale aos nossos corações. Nós queremos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. O pai de Uzias foi assassinado quando ele tinha somente 16 anos e ele foi obrigado então a assumir o reinado de Judá. Imagina um menino agora com 16 anos assumindo um reinado. Que difícil, né? Quem tem 16 aqui na igreja? Raíssa tem 16? Já pensou? De repente você, Raíssa, vai ser presidente da república. Que difícil, não é verdade? Eu não sei nem como começa. Eu não sei como começa. Sentar naquela cadeira e falar: agora toda a nação está debaixo da minha orientação. E o presidente ainda tem lá os deputados, senadores, tudo mais. O rei, ele tem a autoridade, né? O sistema monárquico, ele é o rei é soberano. Ele que determina as coisas lá. E nós vemos aqui nessa história de o rei Uzias, que começou a reinar com 16 anos, uma história muito bonita e muito importante para nós. Por quê? Porque Uzias, assim como seu pai, ele era muito temente a Deus, ele era muito obediente a Deus. Isso é importante. Por isso que eu digo, amanhã começa a escola bíblica dominical. É de extrema importância você que tem filho, não só vir, mas trazer seu filho e ele ser criado com estes ensinamentos. Como isso é importante? Uzias tinha aqueles ensinamentos, ele aprendeu desde pequenininho que o segredo de tudo era ser fiel a Deus, era temer a Deus. Então a primeira coisa que ele fez, ele começou a fazer somente no seu reinado o que agrada a Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, na nossa vida, quando somos temente a Deus, na sua vida pessoal, se você fizer somente o que agrada a Deus, tudo vai dar certo. Na sua vida conjugal, se você fizer somente o que agrada a Deus, vai dar certo o seu casamento. Na sua vida profissional, se você fizer somente o que agrada a Deus, você vai se dar bem profissionalmente, em todas as áreas. Por isso que Jesus nos instruiu: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas. No versículo 4 fala que ele fez o que o Senhor aprovava, ele fez o que era reto perante o Senhor, assim como seu pai o fazia. Ele seguiu o exemplo do pai dele, que era temente a Deus. E no versículo 5 diz que ele buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor, e enquanto buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscava a Deus, Deus o fez prosperar. Muitas pessoas pedem o segredo da prosperidade. O segredo está aqui: busque a Deus. Busque a Deus verdadeiramente. A Bíblia diz que enquanto ele buscava a Deus, enquanto ele era temente e fiel, as coisas todas davam certo para ele. No versículo 6 e 7 diz que ele se tornou um grande vencedor de guerras. Ninguém ganhava dele, irmãos. Seu exército era poderoso. No versículo 11 diz que ele tinha um contingente muito bem preparado nas armas. Diz lá o versículo 11: possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados. No versículo 12 diz que ele possuía 2.600 homens no comando. 2.600 homens comandando o grande exército de 307.500 homens, que está lá relatado no versículo 13. Olha que maravilha! E além de muitas armas e equipamentos sofisticados para a guerra, que nós lemos no versículo 14 e 15. E isso, irmãos, fez com que ele ficasse muito poderoso, porque não perdia uma.
muito organizado, temia Deus, Deus orientava, ele esquematizava o sistema de governo, de guerra e só vencia, só vencia. Ele ficou poderoso, ele ficou rico e ele ficou famoso. Às vezes as pessoas estão em busca de poder. Você vai encontrar poder quando você buscar a Deus primeiramente, porque Deus é poder. Ele ficou famoso e conhecido porque a turma falou: pô, quem é esse rei, meu? O cara é invencível. Invencível porque temia Deus. Além disso, ele foi um grande construtor, construiu muitas coisas. Lá no versículo 9 diz que ele construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale do canto do muro. No versículo 10 diz que também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos. Ele mantinha trabalhadores no seu campo e em suas vinhas, porque ele gostava da agricultura. Então, irmãos, ele era o tipo do cara que deu certo. Tudo deu certo, tudo favorável. Hoje em dia a gente fala assim: nossa, aquele lá nasceu com sorte, hein? Tem pessoas que tudo que faz dá certo, né? Fala, pô, cara, tudo que põe a mão parece que dá ouro. Você pode ser uma dessas pessoas. A Bíblia diz: quando você teme a Deus, tudo vai bem, tudo vai bem. O Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'águas, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz, prospera. Prospera. Começa a meditar na lei do Senhor, irmãos. Tudo que o inimigo tem feito, sabe o que é? Fazer você deixar a palavra de Deus de lado. 90% das denominações evangélicas hoje não tem escola bíblica dominical. Isso não é de Deus, irmãos. O diabo não quer que você aprenda. A Bíblia diz: nós erramos e perecemos por falta de conhecimento. Pega uma juventude que cresceu na escola bíblica e pega uma que não cresceu, você vai notar uma grande diferença. Aquela semente fica plantada, irmãos. Ela pode até dar uma desviadinha, mas lá fora o Espírito Santo toca no coração dela e ela volta correndo para os caminhos do Senhor. Uzias foi um cara que tudo deu certo na vida dele, tudo. Ele estava muito bem. Ele estava muito poderoso, muito famoso, muito rico, construindo a beça, todos os sonhos dele estavam sendo realizados, temente a Deus. Mas o grande problema, que a Bíblia diz que depois que ele se tornou poderoso, está com a Bíblia aberta aí ou não? Versículo 16. Entretanto, depois que ele se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Depois que ele cresceu tanto, que Deus prosperou tanto, o coração dele ficou cheio de orgulho. Esse que é o grande problema. Aqui começou a queda de Uzias. Tinha tudo, começou a achar que era o bom da boca, que ele que era o poderoso. O coração dele encheu de orgulho. A Bíblia diz que ele começou a ser infiel, já não tinha mais aquela fidelidade. Outra tradução diz que começou a cometer transgressões, até o ponto de entrar no templo para fazer o trabalho do sacerdote. Tem muitas pessoas que são assim. Vem para a igreja, Deus abençoa, aí depois quer fazer coisa que não é para você. Graças a Deus na nossa igreja não existe isso, mas vou dar um exemplo que acontece em muitas igrejas. A pessoa vem para a igreja, prospera, fica muito poderosa financeiramente, aí quer mandar na igreja.
Eu já vi muitos casos de pastores confidenciando isso comigo. E aí a pessoa fala, o pastor fala, mas o dízimo do cara é tão expressivo, o cara quer mandar na igreja, quer tirar aquesse, quer pôr esse, quer fazer. Já vi história também, essa da uma igreja que eu participei. Cara, era muito poderoso. Era o maior dízimo. O dízimo dele mantinha a igreja. Você vai lembrar do que eu estou falando. E de repente ele caiu no pecado. E aí ele veio até a igreja, falou, pastor, eu não estou vindo, mas eu quero dar o meu dízimo. O pastor falou assim, não quero teu dízimo, eu quero a tua alma, volta para Jesus. Você lembra disso? Era colega nosso. Eu não quero teu dízimo. Não quero, não vou aceitar. Eu sei que vai fazer até falta aqui, mas essa obra é de Deus, entendeu? E essa obra não é você que toca, é Deus que toca. Eu quero que você volte, eu quero que você acerte a sua vida com Deus. É muito comum a pessoa ficar poderosa. A Bíblia diz que o sacerdote chegou lá e falou assim, não, rei, isso aí não é para você fazer, cara. Eu sei que você é rei, você está acima de tudo, mas eu sou sacerdote de Deus. E no templo aqui, quem faz esse tipo de trabalho somos nós. Você não pode fazer. A Bíblia diz que ele desrespeitou o sacerdote, se indignou contra o sacerdote, né? Olha lá, versículo 19 do 26. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. Enfrentou, irmãos. A palavra do Senhor fala, cuidado, hein? Ai daquele que tocar no meu ungido. E Uzias pega então e resolve encarar. Falei, eu vou fazer isso aqui, quero ver quem me segura. Irmãos, nunca desafie Deus, nunca desafie o representante de Deus. É um ungido de Deus, é um pastor, é um diácono, é um presbítero, é um ungido. Não desafie. Eu posso porque eu sou poderoso. Olha tudo que eu tenho conquistado. Nada deu errado na minha vida. Tudo que eu faço dá certo. Eu planto, eu construo, eu guerreio, não perco uma. Eu sou o bom. Deus falou, é? É assim? Imediatamente ele ficou leproso. E a lepra começou pela testa, que era para todo mundo ver. Era um lugar que não era escondido. Imediatamente ele ficou leproso. E o sacerdote precisava falar assim, agora você some daqui que está leproso, vai pegar no resto da turma. E ele mesmo, quando ele se viu leproso, ele se retirou, nunca mais entrou no templo, morreu leproso. E naquela região tinha um cemitério executivo só para reis. Os reis eram todos enterrados ali. Ele foi enterrado fora do cemitério dos reis, porque tinha lepra. Perdeu toda a honra no resto da vida e na morte. Por quê? Porque depois que se tornou poderoso, depois que se tornou rico, depois que se tornou realmente próspero, achou que era o bom da boca. E o bom da boca, irmãos, não sou eu nem você, é Deus. Quem tem que ser exaltado e glorificado é Deus. Diz lá, né? Uzias, que estava, versículo 19, com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso no templo, o Senhor surgiu lepra na sua testa. Na mesma hora. Não podemos brincar com Deus. Hoje em dia, muitas vezes, nós temos brincado com Deus. A gente vem, a gente pede, Deus abençoa. Como eu falei aqui no dia da unção das pessoas, aqui na virada do ano, né? Deus cria uma expectativa em você. Deus acredita em você. Deus podia ter impedido ele de ter assumido o reinado, mas Deus acreditou, falou, não deixa, é moleque, mas
eu estou com ele, ele me serve, é um bom menino, né? Vamos acreditar nele. E Deus criou a maior expectativa, mas depois, quando as bênçãos foram tantas, o orgulho se apoderou, a infidelidade, o pecado começou a entrar nele, e ele quis até afrontar a autoridade espiritual. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós hoje, a lição que temos na história do rei Uzias é essa: tinha tudo para ter uma vida maravilhosa. A gente tem muitas histórias na Bíblia assim, que Deus abençoa tanto e no meio do percurso a pessoa procura a sua própria ruína, né? Como a dele, temos a de Sansão e outras mais. Deus está pronto a te abençoar, receba as bênçãos do Senhor, mas não frustre os planos de Deus. Ele chamou cada um de nós porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um de nós. Vamos fazer o melhor, vamos temer a Deus, vamos ser fiel, vamos nos dedicar. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos prosperar. Mas na hora que Ele nos prosperar, não vamos fazer como Uzias, deixar que o orgulho e a soberba tome conta do nosso ser, deixar que a infidelidade invada nosso coração, ao ponto de afrontarmos a autoridade espiritual. A autoridade espiritual é uma coisa muito séria, que a gente deve respeitar, e hoje em dia a gente não vê. Eu estava vendo uns videozinhos na internet aí, uns debates de pastores, irmãos. É mais porco do que político, tão sujo, um falando com o outro. Ambos são autoridades espirituais, cada um no seu segmento. Um é tradicional, um é pentecostal, um é conservador, um é liberal. Não importa, irmãos. Deus chama cada um para o seu ministério e cada um tem a sua função. Você vai participar da igreja que você se sente bem e é abençoado, aquela igreja que você volta alimentado. Mas você não tem o direito de ficar falando da outra lá, nem do outro pastor, de jeito nenhum. Não levante contra a autoridade espiritual. Problema, hein? Você pode ter a maior intimidade com Deus. Se levantou contra a autoridade espiritual, a mão de Deus pode pesar, como aconteceu com Uzias. O sacerdote estava lá, falou: Uzias, me dá aqui, isso aí quem faz sou eu. Eu sou da linhagem de Arão, só nós é que podemos fazer. Deus falou, ele falou: não vou dar não, eu vou fazer isso aqui e quero ver quem é homem para me encarar. Deus viu lá de cima e falou: ah, Uzias, que bobagem que você está fazendo, filho, estou vendo tudo daqui. Na hora ele ficou leproso, e foi leproso até morrer. E quando morreu, foi sepultado fora dos sepulcros dos 6. Então, vamos ser fiel, vamos ser dedicados, vamos buscar a Deus. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos prosperar, mas não vamos deixar que essa prosperidade e que essas bênçãos em todas as áreas seja uma brecha para que o inimigo invada o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Que o Senhor Jesus possa completar algo que porventura deixei de dizer nessa noite. Mas você pode, quando chegar em casa, reler o capítulo 26 de 2 Crônicas, e eu tenho certeza que você vai ter uma melhor compreensão dessa história, no nome de Jesus Cristo. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra que o Senhor colocou na minha vida nessa noite, para que eu pudesse compartilhar com o teu povo. Que o teu Espírito Santo possa estar agora trabalhando, Senhor, que possamos digerir essa palavra e que ela venha realmente se transformar em bênção, em sabedoria, em discernimento, para que nós possamos entender de como agir nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse louvor maravilhoso, por essa ministração. Muito obrigado por essa palavra. Fique conosco, Senhor, nos dando uma noite maravilhosa. E que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que chegou na tua casa. Que a tua bênção esteja sobre cada pessoa que está acompanhando à distância. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Pode aplaudir ao Senhor?